Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de literatura para o Enem. Eu sou a professora Luciana e hoje vou resolver algumas questões sobre a literatura de cordel. Enem 2011. Nascido em 1935, José Francisco Borges, ou J. Borges, como prefere ser chamado, é um dos mais expressivos artistas populares do Brasil. Considerado por Ariano Suassuna o maior gravador popular do país, o artista foi um dos ilustradores do calendário da ONU do ano de 2002. Autodidata, J. Borges publicou seu primeiro cordel em 1964, intitulado O Encontro de Dois Vaqueiros no Sertão de Petrolina, seguido de O Verdadeiro Aviso de Frei Damião sobre os castigos que vêm, cuja publicação deu início à sua carreira de gravador. Na década de 1970, artistas plásticos, intelectuais e marchands passaram a encomendar suas xilografuras, o que levou as imagens a ganharem cada vez mais autonomia em relação ao cordel. Desde então, o itinerário do artista vem se fortalecendo pela transmissão dos conhecimentos da xilografura às novas gerações de sua família, com quem mantém a Casa de Cultura Serra Negra, no sertão pernambucano. A xilogravura é um meio de expressão de grande força artística e literária no Brasil, especialmente no Nordeste brasileiro, onde os artistas populares talham a madeira, transformando em verdadeiras obras de arte. Com total liberdade artística, hoje já conquistaram espaço entre os diversos setores culturais do país, retratando cenas. Letra A. Com temas de personagens do folclore popular, crenças e futilidade dos mais necessitados. Não, essa opção está errada. Não se trata do folclore popular, é muito específico em relação à região Nordeste e também não se trata de futilidades, né? Letra B. Das grandes cidades com a preocupação de uma representação realista da figura humana nordestina. Não, o foco não está nas grandes cidades, está realmente no sertão nordestino. Letra C. Com personagens fantasiosos, beatos e cangaceiros presentes nas crenças da população nordestina. Isso mesmo. Então, essa é a opção correta. O foco da literatura de cordel, a temática, são esses personagens fantasiosos, são inventados, né? E os cangaceiros que estão presentes nessas crenças tão características lá da população nordestina. Letra D. Do contexto histórico e político do Nordeste brasileiro, com a intenção de valorizar as diferenças sociais. Não, o foco não está no contexto histórico e nem político. Letra E. Do seu próprio universo, revelando personagens com aparência humilde em vestes requintadas. Também não retrata esses personagens com aparência humilde em vestes requintadas. Segunda questão, Enem 2013. História da máquina que faz o mundo rodar. Cego, aleijado e moleque, padre, doutor e soldado, inspetor, juiz de direito, comandante e delegado, tudo joga o dinheiro, esperando bom resultado. Matuto, senhor de engenho, praciano e mandioqueiro, do agreste do sertão, todos jogam seu dinheiro. Se um diz que é mentiroso, o outro diz que é verdadeiro. Na opinião do povo, não tem quem possa mandar. Faça ou não faça a máquina, o povo tem que esperar, porque quem joga dinheiro só espera mesmo ganhar. Assim que muitos pensam que no abismo não cai, e quem for um juazeiro, depois de morto ainda vai. Assim também é a crença que a dita máquina sai. Quando um diz ele não faz, já outro fica zangado, dizendo assim como Cristo morreu e foi ressuscitado. Ele também faz a máquina e seu dinheiro é lucrado. No fragmento, as escolhas lexicais remetem às origens geográficas e sociais da literatura de cordel. Exemplifica essa remissão o uso de palavras como. Bem, agora, para analisar essa questão, se nós estamos falando de escolhas lexicais que remetem à origem geográfica, a origem geográfica do cordel é o Nordeste, então é essa a nossa busca. Letra A. Comandante, delegado, dinheiro, resultado, praciano. Não, isso não nos remete ao Nordeste. Letra B. Agreste, sertão, juazeiro, matuto, senhor de engenho. Sim, essa é a nossa opção correta, o gabarito da questão. Agreste, sertão, juazeiro, matuto, senhor de engenho.
São palavras, são escolhas lexicais que nos remetem à origem geográfica do cordel, que é o Nordeste brasileiro. Letra C, cego, aleijado, moleque, soldado, juiz de direito. Não, isso também não nos remete a essa região. Letra D, mentiroso, verdadeiro, joga ganhar. Também não nos remete a isso. E letra E, morto, crença, zangado e Cristo. Também não faz nenhuma referência ao Nordeste. Terceira questão era em 2013. O cordelista por ele mesmo. Aos 12 anos eu era forte, esperto e nutrido. Vinha do sítio muito alegre e divertido, vender cestos e balaios, que eu mesmo havia tecido. Passava o dia na feira e à tarde regressava, levando umas panelas que minha mãe comprava, e bebendo água salgada nas cacimbas onde passava. Literatura de cordel é uma criação popular em verso, cuja linguagem privilegia tematicamente histórias de cunho regional, lendas, fatos ocorridos para afirmar certas crenças e ações destacadas nas sociedades locais. A respeito do uso de palavras variantes da linguagem no Brasil, o verso do fragmento que permite reconhecer uma região brasileira é: bem, mais uma vez nós vamos fazer uma referência ao Nordeste, então vamos buscar palavras que nos remetam a essa região. Letra A, levando umas panelas. Não, opção errada, porque levando umas panelas, panela é usado no Brasil inteiro. Letra B, passava o dia na feira. Também não, são palavras que são utilizadas no Brasil inteiro, não faz uma referência específica ao Nordeste. Letra C, muito alegre e divertido. Também não faz nenhuma referência a essa região. Letra D, nas cacimbas onde passava. Sim, cacimba é uma palavra tipicamente nordestina, né? É bastante utilizada por lá. Então, isso nos faz referência a essa região, que é o berço, né? Que é a origem e é onde se desenvolve ainda a literatura de cordel. Em que minha mãe comprava, também não faz nenhuma referência. Quarta questão era em 2014. Cordel resiste à tecnologia gráfica. O Cariri mantém uma das mais ricas tradições da cultura popular. É a literatura de cordel que atravessa os séculos sem ser destruída pela avalanche de modernidade que invade o sertão lírico e telúrico. Na contramão do progresso que informatizou a indústria gráfica, a lira nordestina do Juazeiro do Norte, a Academia dos Cordelistas do Crato, conserva em suas oficinas velhas máquinas para impressão de seus cordéis. A chapa para impressão do cordel é feita à mão, letra por letra, um trabalho artesanal que dura cerca de 1 hora para a confecção de uma página. Em seguida, a chapa é levada para a impressora, também manual para imprimir. A manutenção desse sistema antigo de impressão faz parte da filosofia do trabalho. A outra etapa é a confecção da xilografura para a capa do cordel. As xilografuras são ilustrações populares obtidas por gravuras talhadas em madeira. A origem da xilografura nordestina até hoje é ignorada. Acredita-se que os missionários portugueses tenham ensinado suas técnicas aos índios como atividade extra-catequese, partindo do princípio religioso que defende a necessidade de ocupar as mãos para que a mente não fique livre, sujeita aos maus pensamentos, ao pecado. A xilogravura antecedeu ao clichê, placa fotomecanicamente gravada em relevo sobre o metal, usualmente zinco, que era utilizada nos jornais impressos em rotoplanos. A estratégia gráfica, constituída pela união entre as técnicas da impressão manual e da confecção da xilogravura na produção de folhetos de cordel. Letra A. Realça a importância da xilogravura sobre o clichê. Não é, no foco não é a importância, né, da xilogravura em relação ao clichê. Opção errada. Letra B. Oportuniza a renovação dessa arte na modernidade. Não, o foco está justamente em que não houve uma grande renovação, em que está sendo mantida uma tradição. Letra C. Demonstra a utilidade desses textos para a catequese. Também não, essa questão da catequese é apenas uma teoria. Letra D. Revela a necessidade da busca das origens dessa literatura. Também não. Não há essa busca pela origem, né?
é uma literatura que é aceita, que é amplamente difundida na região Nordeste, mas não há essa busca. Letra E auxilia na manutenção da essência identitária dessa tradição popular. Isso, esse é o gabarito da nossa questão, porque manutenção da essência identitária, então é uma identidade que é típica lá da região Nordeste, típica da literatura de cordel, e a manutenção está em realmente se manter essa tradição, a origem, né, como era feito e como é feito ainda nos dias atuais. Quinta questão é em 2014. A literatura de cordel é ainda considerada por muitos uma literatura menor. A alma do homem não é mensurável, e desde que o cordel possa exprimir a história, a ideologia e os sentimentos de qualquer homem, vai ser sempre o gênero literário preferido de quem procura apreender o espírito nordestino. Os costumes, a língua, os sonhos, os medos e as alegrias do povo estão no cordel. Na nossa época, apesar dos jornais e da TV que poderiam ter feito diminuir o interesse nesse tipo de literatura e da falta de apoio econômico, o cordel continua vivo no interior e em cenáculos acadêmicos. A literatura de cordel, a estilogravuras e o repente não foram apenas um divertimento do povo. Cordéis e cantorias foram um professor que ensinava as primeiras letras e um médico que falava para inculcar comportamentos sanitários. O cordel e o repente fazem, muitas vezes, de um candidato ganhador da banca de deputado. E assim, lendo e ouvindo, foi se formando a memória coletiva desse povo alegre e trabalhador, que, embora calmo, enfrenta o mar e o sertão com a mesma valentia. O gênero textual cordel, também conhecido como folheto, tem a origem em relatos orais que constituem uma forma literária popular no Brasil. A leitura do texto sobre a literatura do cordel permite. Letra A. Descrever esse gênero textual exclusivamente como instrumento político. Não descreve como instrumento político. O instrumento político é apenas uma das possibilidades, do cordel. Letra B. Valorizar o povo nordestino que tem no cordel sua única forma de expressão. O povo nordestino deve ser valorizado, mas o cordel não é a única forma de expressão e esse não é o foco dessa literatura. Letra C. Ressaltar sua importância e preservar a memória cultural do nosso povo. Isso. Então, é muito importante preservar a memória cultural do povo, O povo nordestino faz parte do contexto do povo brasileiro, então a literatura de cordel ela não tem importância só no Nordeste, Ela faz parte do contexto da memória cultural do nosso país. Por isso é muito importante preservá-la. Letra D. Avaliar o baixo custo econômico dos folhetos expostos em barbantes. Não é esse o objetivo, não é avaliar esse custo. E letra E. Informar aos leitores o baixo valor literário desse tipo de produção. Não, de forma alguma. Não há um baixo valor literário nesse tipo de produção, uma produção que precisa sim ser bastante valorizada. Se você está se preparando para o Enem e gostou do vídeo, dê o seu like, compartilhe. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no canal e lembre-se de ativar o sininho para ser avisado sobre os próximos vídeos. Até a próxima aula!